Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Mas vamos aqui para mais uma resolução de questões. Dessa vez, vamos ver os assuntos de função de segundo grau e função exponencial, certo? E aí, ao longo das questões, eu vou falar um pouquinho dos conteúdos que são abordados nesses assuntos, nesses capítulos, beleza? Então, vamos lá. Fazendo aqui nossa revisão, nossa resolução, no caso, né? Resolução, equação e funções do segundo grau. Esse PDF que eu vou fazer nessa aula vai estar disponível no primeiro comentário, certo? Um link do Drive. Então, se você quiser adquirir esse PDF com essas questões e a resolução já feita por mim durante a aula, é só você checar o primeiro comentário, que vai ser o meu, com o link do PDF disponível. Beleza? Então, vamos lá. A primeira questão diz assim: ache as raízes, os vértices e esboce o gráfico das funções de segundo grau. Vamos lá. Essa questão ela não é estilo Enem, já deixando bem claro, mas ela serve para a gente fixar o conteúdo. Eu vou fazer o item A bem feito, tipo assim, completinho e tal, mostrando todos os detalhes. E aí os demais eu vou fazer apenas as raízes e os vértices. Porque esboçar o gráfico não é algo muito cobrado no vestibular. É bom saber como funciona o gráfico, que eu vou mostrar, mas eu não vou esboçar aqui porque perderia muito tempo e a gente tem alguma boa quantidade de questões aqui para fazer, beleza? Então, vamos lá. Item A. F de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. É uma equação de segundo grau, né, como a questão já diz. E a gente tem algumas maneiras de calcular as raízes de uma equação de segundo grau. A primeira delas seria Bhaskara. Só que Bhaskara eu vou deixar para última. Não, na verdade, deixa eu fazer logo. No último eu faço o método alternativo, que é o método do chinês, que eu vou mostrar, que eu falei em sala e eu vou revisar com vocês. Vamos fazer aqui por Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos a raiz. Aí aqui dentro seria o delta, né? Como que é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. Continuando, vamos lá. Quem que é o A, o B e o C dessa equação? O A é o número que acompanha o x ao quadrado. Como não tem nada aqui na frente, a gente interpreta que tem 1, que o coeficiente é 1. O B é o coeficiente que acompanha a variável x elevado a 1, ou simplesmente x. Nesse caso, o número que acompanha é o 2 negativo, menos 2. O sinal aqui da frente também tem que ser acompanhado. E o C é o coeficiente que não tem variável, que não tem o x. No caso aqui é o 1 positivo. Então, vamos só reescrever isso aqui, substituindo os valores. Ficando assim, menos 2, mais ou menos a raiz de menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que também é 1. Dividido por 2 vezes o A, que também é 1. Vamos lá, x vai ser quem? 2 mais ou menos. Aí vamos lá. Se a gente for resolver isso aqui internamente, 2 ao quadrado, ou menos 2 ao quadrado, nesse caso tanto faz o sinal, vai dar 4 positivo. Fica 4 menos alguma coisa daqui. Essa multiplicação aqui, ela vai dar menos 4, considerando o sinal da frente, né? Então fica 4 menos 4, que é 0. Então aqui é a raiz de 0. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então o x vai ser quem? 2 dividido por 2. Por que eu excluí aqui o 0? Porque se eu somar a raiz de 0 ou subtrair a raiz de 0, o resultado não vai mudar. Continua sendo o mesmo. Então aqui não tem a ramificação que teria normalmente. Que uma das respostas das raízes
seria eu somando a raiz e a outra seria subtraindo a raiz. Então, a raiz que a gente vai encontrar, ela é igual, é dupla. É a mesma raiz, as duas. X' ou x1 é 1. X duas linhas ou x2 é igual a 1 também. Na prática, o que é que isso quer dizer para a gente? Que a equação gera uma função de segundo grau que corta o eixo x somente em um ponto, justamente no ponto 1. Aí vamos lá. Se a equação fosse duas raízes diferentes, ela teria mais ou menos esse formato aqui, ó. Vamos lá, deixa eu desenhar aqui, ó. Opa. Teria mais ou menos esse formato aqui, ó. Onde a equação, a linha, né, a parábola ia cruzar o eixo x duas vezes. Não é o caso aqui porque a raiz é a mesma. Então é só um ponto aqui, ó. Porque esse valor onde a parábola corta o eixo x é justamente na raiz. Como só tem uma, só corta em um ponto. Beleza? Prosseguindo. No caso, vamos lá. O valor do A é positivo. Então, a gente tem dois cenários. Um em que o A é positivo, que a gente vai ter esse formato aqui, ó, essa linha aqui, né? Que é uma carinha feliz, então A maior que zero. E tem esse outro aqui, que a parábola é como se fosse uma carinha triste. O A negativo. Como o A é positivo, vai ser uma carinha feliz. Mais ou menos assim, ó. E aí, tem um detalhe importante. Aqui é o ponto 1, certo? E aí, qual é o detalhe importante? O C é mais 1. O C é onde a parábola corta o eixo Y. Então, o que acontece? Aqui, ó. Seria mais ou menos esse o formato. Não está perfeito o gráfico, né? Está longe de estar perfeito. Mas seria mais ou menos essa a ideia dele e o formato dele. Beleza? E a questão ela continua perguntando os vértices. No caso, o que é o vértice? O vértice ele é o ponto máximo ou mínimo da parábola. No caso aqui, como essa função tem o A positivo, o valor do vértice é mínimo. Então, os vértices que ele quer são as coordenadas do vértice, que no caso é o x do vértice, xv, e o y do vértice, yv. No caso, como coincidiu aqui de ser a raiz, justamente, o ponto mínimo, a gente sabe que o v, o x dele, é o x que zera a equação, né? Que no caso é a raiz, é 1. E o yv é o y quando o x é igual a 1, que é quanto? É igual a 0. Então, o vértice é esse ponto, 1 e 0. Beleza? Isso foi o item A. Vamos agora para o item B. O item B é a g de x, que é igual a x2 mais ou menos 7x, mais 7x. Vamos achar as raízes. x2 mais 7x igual a 0. Uma coisa que a gente pode perceber aqui é que não tem o c. Destacar aqui, né? Ó. Não tem o c. Ou seja, c igual a 0. Quando isso for verdade, quando o c for igual a 0, fica muito mais fácil de resolver a equação de segundo grau. Não precisa ir para o Bhaskara. Por quê? Ó? Se eu colocar o x em evidência, a equação fica desse jeito. E para essa equação ser verdadeira, ser igual a zero, só existem dois cenários. O primeiro cenário é se o x for zero, porque 0 vezes alguma coisa dá zero. Então, x igual a zero é o primeiro cenário. O outro cenário é se o que está no parênteses for igual a zero. Então, x mais 7 igual a zero. Então, aqui o x seria menos 7. Esses dois valores aqui são as
raízes. Basicamente é isso. E aí, para calcular o vértice, o x do vértice ele é menos b dividido por 2 vezes o a. E o y do vértice menos delta sobre 4a. Vamos lá. No caso, x do vértice seria menos 7 dividido por 2, que é 2 vezes 1, né? O a é 1. Tá aqui, ó. O a é 1 e o b é 7. Então, o x do vértice ele vai resultar em menos 3,5. E o y do vértice, a gente tem duas formas de fazer ele. Ou pela fórmula, ou então achando o x do vértice e jogando esse valor na equação. Quando eu faço isso, eu vou achar o y do vértice. Só que o que acontece? Esse valor está quebrado. Aqui vai ficar muito feio. Não vai ficar legal para calcular. Então, para a gente não ter esse estresse de ter que fazer isso, vamos pelo delta. Não, se bem que fica fácil. Vamos ver aqui, ó. Substituindo na equação, ó. Eu quero o g do x do vértice, né? Que é o 3,5. Fica menos 3,5 ao quadrado mais 7 vezes 3,5. Vamos trocar o 3,5 por 7 sobre 2. G do x do vértice é igual a 7 sobre 2 ao quadrado. O negativo na frente. Ele vai sair, né? Porque vai ficar ao quadrado. Mas vamos deixar ele aí. Mais 7 vezes 7 sobre 2. G de x do vértice vai ser 49 sobre 4 mais 49 sobre 2. O y do vértice, né, que é o resultado da função aí nesse caso, vai ser 98 com mais 149, 147 sobre 4. Eu só fiz essa soma aqui, tá? Eu fiz de cabeça. Se quiser, depois eu posso dar uma dica, mandar uma videoaula para vocês sobre fração para resolver essas coisas aqui rápido, tá? De maneira mais agilidosa, né? Mas esse é o resultado. Próximo item. x2 menos 10. Peraí, tem espaço aqui? Tem, dá para fazer. Eu vou ser mais objetivo, tá, pessoal? H de x ao quadrado menos 10. Só menos 10? Só menos 10. Nesse caso aqui, pessoal, as raízes, como é que a gente calcula? Igual a 1 a 0. Aí, ó, detalhe importante. Não tem o B. Por quê? Não está aparecendo o x elevado a 1. Ou seja, B igual a 0. Quando B for igual a 0, a gente resolve isso aqui mais facilmente assim, ó. x2 né, menos 10 não é igual a 0. Então, se eu passar o 10 para o outro lado, x2 igual a 10. Então, o x ele é igual a mais ou menos a raiz de 10. O x ele tem dois valores. Ou ele é o positivo da raiz de 10, ou o negativo da raiz de 10. Beleza? E aí o vértice, vamos lá. xv menos b sobre 2a. O b não é zero, então o x do vértice é zero. Y do vértice. No caso, o a ele é positivo. Então, o que acontece? O b, como ele é nulo, a função é desse tipo aqui, ó. O vértice ele está sob o eixo y, sobre a vertical aqui, né? Só que é que tá.
ele pode estar assim, ele pode estar assim, ele pode estar mais para cima ou mais para baixo, né? O vértice. Aí aqui a gente vai ter que dar um trabalhinho de calcular. No caso, é menos delta sobre 4A. Só que o delta, ele é B2 menos 4AC, né? Dividido por 4A. Só que percebam uma coisa, pessoal. Se eu for desenvolver isso aqui, fica menos B ao quadrado mais 4AC dividido por 4A. O B não é zero, então isso aqui fica zero. 4AC dividido por 4A. Ó, corta aqui, né? Tá tudo multiplicando. Então, o y do vértice é igual ao C. Quem que é o C? Menos 10. Então, sempre que o B for igual a zero, o y do vértice igual ao C. É isso. Aí, no caso, a função, como nesse caso aqui o B é igual a zero, ela vai estar centralizada no eixo y. Não vou esboçar aqui para não ter muito. Ter que quebrar a cabeça de desenhar, tá? Mas é basicamente isso. Fazendo o item D agora. O item D, pessoal, é a I de x, que é x2 mais 10. Raízes. X2 mais 10 igual a zero. Vamos lá, x2 é igual a menos 10. Pessoal, quando que um número ao quadrado vai ser negativo? Quando ele for imaginário. Ou seja, não vai ter raízes reais essa equação. Eu não vou continuar a resolução dela, porque no Enem não cobra, tá? Mas assim, de maneira objetiva, explicando para vocês. Quando isso acontece, a parábola ela não cruza o eixo x, que é o eixo dos reais. Então ela seria mais ou menos assim, ó. No caso aqui, cruzando no mais 10. Beleza? O A é positivo, né? Carinha feliz. Carinha feliz. O C é 10, está aqui. E aí o Y do vértice, lembra que eu falei, né? O B não é igual a zero? Então o Y do vértice é igual ao C. Então a gente achou as raízes, que no caso aqui é raiz, o x aqui é a raiz de menos 10. E aí a gente pode prosseguir. No caso aqui, se eu fosse resolver isso, seria I raiz de 10, a raiz, que na prática, pessoal, basicamente isso. Porque se a gente fosse fazer com menos i, já que fosse mais ou menos, né? Também daria certo. São duas raízes, perdão, me confundi aqui. Pra vocês verem, esse conteúdo é tão assim que eu até me esqueci desse detalhe. Mas enfim, pessoal, não se apeguem tanto nisso aqui, porque não cai. Seria só para complicar a mente de vocês, tá? Mas, enfim, essas são as raízes. Pô, que letra feia. Raízes. Tá aqui o vértice, né? Y de V é igual a C, que é 10. X do V, X do vértice é zero, né? Porque é a coordenada do X do vértice aqui, que é zero, né? Tá cruzando o eixo Y, né? Aqui. E aqui, raízes, o vértice e o esboço, né? Já fiz aí tudo. Agora vamos para uma equação legal. Menos x ao quadrado mais x mais 12. É isso aqui? Isso. Pessoal, agora vamos revisar como achar as raízes sem ser pelo Bhaskara, né? Pelo método de Po-Shen-Lo, que é o método do chinês que eu citei em sala de aula. Acho que é assim que se escreve, Po-Shen-Lo.
Não lembro se tem um H aqui, mas enfim, é o chinês, é o Po Shin-lo. Ele ainda é vivo, esse matemático aqui. Ele percebeu, pessoal, o seguinte: um dos métodos de resolução de equações de segundo grau é pela soma e produto. E aí a gente teria que fazer, né? A soma é menos b dividido pelo a, que aí no caso aqui seria menos um dividido por menos um, que dá 1, a soma das raízes. E o produto delas é c sobre a, que dá 12 sobre menos um, que dá menos 12. No caso, pessoal, o que é que acontece? Tipo, quais as possibilidades que a soma de números, que a soma é um e o produto é menos 12? Aí, vamos lá. A gente tem, por exemplo, teria que ficar tentando os números, né? Por exemplo, ó, menos 12 vezes um. O produto deles dá menos 12. Só que a soma deles dá menos 11. Não seria válido para o nosso caso aqui. E aí, teria que ficar fazendo essas tentativas. O Pochenlo, ele percebeu o seguinte: se eu pegar a metade da soma junto da metade de uma soma, no caso aqui é metade da soma mais uma letra U, que eu vou explicar o que é. E multiplicar pela metade da soma menos essa letra U, isso aqui tem que ser igual ao produto. Aí no caso, o que é esse U? Aí eu vou voltar para a explicação da tentativa. Vamos lá, os números aqui, ó, menos 12, 1. Aí vamos somar 1 e subtrair 1. Somar 1 aqui, ó, menos 11, e aqui 2. Aí, menos 10 e 3, e assim por diante. No caso, o que acontece, pessoal? O Pochenlo, quando você vai fazer essas tentativas aqui da soma e produto, você vai fazendo isso, vai mudando o valor de um e o do outro, né? No caso, eu somei um aqui, nesse lado, daqui para cá eu vou tirar um, entendeu? Perdão, no caso aqui seria 11 zero, confundi, só um instantinho. Aqui eu somei um, então aqui eu vou subtrair um, o menos um dá zero. Perdão, agora tá certo. Aí aqui, ó, menos 10 e menos um. Eu estou subtraindo desse lado e estou somando desse, ó. Estou somando de um lado e subtraindo do outro. E aí, isso aqui seriam as raízes, certo? E aí, no fim das contas, deve ter ficado um pouco confusa essa explicação. Mas eu posso gravar depois uma videoaula mais detalhada sobre isso. Mas por essa fórmula aqui, pessoal, a gente tem o seguinte, ó. 1 sobre 2 mais U, 1 sobre 2 menos U, igual a o P, que é menos 12. É, o que é esse U? É justamente essa variação, né? No caso, eu somei um, depois eu somei mais um. No caso, o U ele vai ser o valor exato para que mostre as raízes. Vamos com calma. Isso aqui ficaria 1/4 menos U ao quadrado, igual a menos 2. U ao quadrado seria 12 menos 1/4. U ao quadrado seria, perdão, mais 1/4. 49 sobre 4. Qualquer dúvida vocês me avisam, tá, pessoal, nos comentários. Fazendo um pouco rápido aqui o cálculo. O U ele vai ser 7 sobre 2, ou seja, 3,5. Então, se eu fizer com 3,5, vai dar o valor exato das raízes. No caso, 1 meio, que é o S sobre 2, mais 3,5, que é 7 sobre 2, vai dar 8 sobre 2, que é 4.
E se eu pegar o S sobre 2, que é meio, e subtrair 7 sobre 2, que é esse U, vai dar menos 3. Agora faz o seguinte, vamos somar os dois. 4 mais menos 3 vai dar 1. E 4 vezes menos 3 dá menos 12. Dá justamente o valor do produto e da soma. Beleza? Eu vou gravar com calma um vídeo tutorial desse método. Se você praticar esse método, sai mais rápido. Por quê? Ah, professor, mas tem que levar o quadrado aqui do mesmo jeito. Tem, mas esse produto aqui, ele é notável. Ele é o produto de uma soma por uma diferença. Esse produto aqui, ele é tabelado. Ele é o quadrado do primeiro, tá aqui, ó, menos o quadrado do segundo, que tá aqui, ó. E aí, fica mais fácil, porque eu só tenho que resolver uma raiz quadrada, que no caso é a do U. Né? Tá aqui, ó. U é igual a 49 sobre 4. A raiz dele, U, igual a 7 sobre 2. Beleza? Então, assim, com calma, eu vou fazer um vídeo sobre isso para esclarecer qualquer dúvida que venha a ter aparecido com essa resolução. Tá beleza? E aí, os vértices e o gráfico, o esboço eu não vou fazer, né? Por conta do tempo. E os vértices, é só aplicar a formulazinha que eu mostrei. X do vértice menos B sobre 2A, y do vértice menos delta sobre 4A. Que aí você vai achar os valores aqui. Beleza? Vamos seguindo aqui, porque tem muita questão para fazer. Não apaguei nada, beleza. Vamos começar. Agora sim, de fato, as questões mesmo de Enem, de vestibulares. Leia aí o enunciado e pausem o vídeo para tentar fazer. Pois bem, vamos lá. Basicamente, fala sobre o maior número possível de bactérias. Isso aqui, pessoal, é um indício de que a questão ela está pedindo uma coisa chamada o maior número, né? A questão ela está querendo pedir uma coisa chamada vértice. Aí, no caso, vamos lá. As fórmulas, né? Menos B sobre 2 vezes o A, menos delta sobre 4A. Pessoal, qual que eu devo usar aqui? Aí vamos ler o texto para poder tentar descobrir. Ó, o T, ele é a temperatura e o H é a hora. Aí ele pergunta, quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa é classificada de que forma? Ele está falando de temperatura. A temperatura é a função. Então, a temperatura é o Y. Ele vai querer o Y no vértice. Então, vamos lá. Menos B ao quadrado mais 4AC. Esse mais aqui é porque já tem o menos 4AC multiplicado pelo menos da frente. Beleza? Dividido por 4A. Agora é só substituir os valores da questão. Vamos lá. Y do vértice vai ser o T, que é igual. O B, pessoal, ele é 22. Então, é menos 22 ao quadrado mais 4 vezes o A, que é menos 1, e o C, que é menos 85, dividido por 4 vezes menos 1. T vai ser igual a quanto, pessoal? Isso aqui ao quadrado, 22 vezes 22, dá 484. Fiz de cabeça, tá? Se tiver errado aí, vocês não cascam depois presencialmente. Menos com menos aqui, ó, dá mais 81 vezes 85 vezes 1 dá 85. Vezes 4 dá 340. Dividido por menos 4. Não esqueçam do menos aqui na frente, porque senão ia dar errado o cálculo. O T aqui vai ser menos 144 dividido por menos 4. O T vai ser igual a
36. Aí vamos aqui, ó, interpretação de texto. Qual dos intervalos do T está inserido esse valor 36? Tá aqui, né, ó, entre 30 e 43. A classificação é alta. Letra D. Beleza? Vamos para a próxima. Resumo da ópera. Queria o vértice. Qual dos? Interpretação de texto. No caso aqui ele falou, qual temperatura? Está em qual escala? Aí pronto, acabou essa questão. Vamos para isso aqui, ó. O meio de transporte coletivo que vem ganhando no espaço no Brasil é a van. Aí mesmo esquema, pessoal. Deem uma pausa, leiam, que agora eu vou, quando você terminar, você despausa e a gente vai para a resolução. Beleza? Então, vamos dar uma pausa aí. 3, 2, 1. Vou começar agora a resolução. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Essa questão, ela foi do Enem 2015, segunda aplicação. Esse ano teve uma segunda aplicação do Enem, certo? Vamos aqui. Já espero que vocês tenham lido a questão, para a gente começar aqui a resolver. Mas vamos lá. Basicamente, a capacidade máxima é 15 passageiros. E aí, o custo, ele tem duas partes, que é o valor pago por quem foi, mais a multa por quem não foi. No caso, os lugares vagos, né? Mas vamos deixar assim escrito. E aí, vamos lá. X é o número de lugares vagos. Lugares vagos. Como é que vai ficar, pessoal, o nosso custo aqui? Só organizar aqui as coisas. Vamos lá. Custo pelos lugares de quem foi, né, os lugares ocupados, vai ser como? Vai ser R$ 60 vezes o número de pessoas que foram. Como que vai ser esse número? Vai ser 15, que é o total de passageiros, menos X. Por quê? Esse X é os lugares vagos. E aí, isso aqui é quem foi. Beleza? É isso aqui. Agora, quem não foi? Aí mora o perigo. No caso, os lugares vagos vai ser como? Vai ser 2 vezes x vezes 15 menos x. Vamos lá. Por que isso? O 2 vezes o x é porque cada passageiro que foi vai pagar R$ 2 por lugar vago. Certo? Os lugares vagos é x, então é 2 vezes o número de lugares vagos, 2x. Só que como é que vai ser pago isso? Por quem foi? Qual é o número de pessoas que foi? 15 menos x, que é lugares ocupados. Certo? E aí agora é só distribuir aqui os valores e achar o resultado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, por favor. Faz o chuveirinho aqui, né, a distributiva, fica como? 60 vezes 15, 900 menos 60x. Mais 2x vezes 15 dá 30x. Menos 2x vezes menos x dá menos 2x ao quadrado. Aí aqui, ó, fica 900 menos 30x menos 2x ao quadrado. No caso aqui, a letra é de escola. É isso, essa questão. Próximo. Tem mais algum aqui? Não, só essa próxima. Viveiros de lagostas são construídos por cooperativas locais de pescadores. Aí mesmo esquema. Pausem para vocês tentarem resolver. Vamos aqui. Em formatos de prismas reto-retangulares, fixados ao solo com telas flexíveis de mesma altura. Ou seja, a altura aqui é a mesma, né? Das telas aqui.
que são capazes de suportar a corrosão. Tá. Cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente de 100 metros lineares essa tela. Ou seja, vou desenhar aqui, né? Tá aqui a tela, que vai ser dobrada em partes, assim, ó. Nas 4 partes, para fechar o viveiro. Certo? Aí a questão diz o seguinte, ó. São 100 metros. Aí ele pergunta, quais são os valores x e y para que a área seja máxima da base do viveiro? Que é isso aqui, né, ó. Isso aqui vai ser as paredes aqui, ó, em volta. Aí vamos lá, pessoal. Eu coloquei alternado x e y porque são as paredes aqui, né? Aí vamos lá. 2x. Não, vamos lá. Vamos somar primeiro, né? X mais y mais x mais y igual a 100. Só fiz uma equivalência aqui das coisas, né? Aí agora, 2x mais y igual a 100. Foi o que eu fiz aqui. Como tem 2x e 2y, eu posso colocar o 2 em evidência. Então fica x mais y duas vezes, né? Ó, uma aqui e outra aqui. Tudo bem? E aí, x mais y é igual a 50. Por que eu fiz isso, pessoal? Ele quer que a área seja máxima. Beleza? E aí o que acontece? Como é que é a área? X vezes y, igual a área. Só que do jeito que está aqui, não tem como a gente aplicar nada de equação de segundo grau, porque são duas variáveis diferentes. Aí como é que eu vou conseguir aplicar alguma coisa aqui? Se eu transformar uma das variáveis de forma que ela fique dependente da outra. No caso aqui, ó, y é igual a 50, eu passo x para o outro lado, menos x. Aí vamos aqui, ó, x vezes o y, que agora vai ser 50 menos x, igual a área. Então fica distributiva, né? 50x menos x ao quadrado, igual a área. Pessoal, para que a área seja máxima, x do vértice. Ou y do vértice, tanto faz. Mas vamos calcular o x do vértice. Por quê? Com o x do vértice, você já acha o valor que o x precisa ser. Sabendo o valor do x, tu sabe que o y é 50 menos o x, né? Tá aqui, ó. Só tu aplicar e tu acha os valores de x e y. Então vamos lá. X do vértice é menos b sobre 2a. Quem que é o b? 50. Então fica menos 50. Dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. Então, x do vértice é 25. Se o x do vértice é 25, o y tem que ser quanto? 25 também. Para os dois somados dá 50. Letra D de dado. Beleza? Esse tipo de questão ele é bem recorrente. E aí a sacada da questão é tu fazer isso aqui que eu fiz. Ó. Mudar a forma que uma variável é representada. Fazendo isso, você desenvolve e acaba a questão. Beleza? Pois bem. Próximo. Mais uma de máximos e mínimos. Leiam aí voado. Que a gente vai resolver agora. 3, 2, 1. Pausa o vídeo. Não pausou? Então vamos embora. Ele quer o lucro. Tá aqui o lucro, né? A equação aqui, ó. L de x igual a isso aqui. Onde x representa a quantidade de bonés. Aí ele pergunta. Ele quer o lucro máximo, mas ele pergunta. Qual que é a quantidade de bonés para que o lucro seja máximo? O x é a quantidade. Então ele pergunta, basicamente, de outra forma falando, né? Qual que é o x do vértice? Que é a quantidade para dar o y do vértice, que é o lucro máximo. É isso que ele está querendo dizer. X do vértice menos b sobre 2a. Fica menos 12 dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. Isso aqui dá 12 sobre 2, que é 6. Só isso. Essa aqui vai dar uma pegada. Pausem aí e tentem resolver. Pois bem, ó, pessoal,
Essa questão aqui, ela não é tão intuitiva de fazer, certo? E aí o que acontece? Se você não souber bem as bases do conteúdo, você vai ficar prejudicado nela. Porque aqui ela tem o seguinte, ó. Tem essa representação aí desse negócio aí, que é a igreja, né? E aí o que acontece? Basicamente, é como se a igreja estivesse no meio de um plano cartesiano XY. Quando isso acontece, quando o ponto máximo ou mínimo de uma parábola está justamente no eixo Y, o B é igual a zero. Falei um pouco mais cedo sobre isso, né? E aí as raízes são iguais. X' é igual a x duas linhas. Elas são simétricas, né, no caso. Então, uma é igual a menos a outra. Agora sim está correto. Mas o ponto não é nem esse, pessoal. Como que a gente vai resolver isso aqui? A equação, já que o B é zero, vai ter esse formato, ó. Ax ao quadrado mais c. Se você não observar, você se lascou. Perdão aí a vulgaridade, né? Mas, ó, a igreja, pessoal, ela tem isso aqui, ó. Tem esse ponto aqui, ó. É um ponto que pertence à parábola. E é quanto? O x dele é 4, que é a horizontal aqui, né? Ó, e a vertical é 3. Então, esse ponto aqui, ele é o ponto 4,3. Então, vamos lá. O C, pessoal, é a altura máxima da igreja. Tá aqui, ó, H de metros, né? Ó. Por que o C é a altura máxima? Porque o C é onde a função corta o eixo Y. Então, o C vai ser o nosso H. Então, eu posso substituir isso aqui por AX2 mais H, que é igual a Y, né? Aí, vamos lá, pessoal. Eu sei que os pontos aqui, ó, 4 e 3, eles fazem parte da parábola. Só que tem esses pontos aqui, ó, que também fazem parte, né, ó, que são as raízes. Quantos são as raízes, pessoal? Ó, bem aqui, ó, a distância aqui ó, do piso, ó, 5 metros. Então, esse ponto aqui, ó, ele é o 5, 0. Outro ponto da parábola. Com esses dois pontos, dá para resolver a questão. Bora lá. Vamos substituir primeiro esse daqui, ó. No lugar do x, eu vou colocar o 5 ao quadrado, mais h, igual ao y, que é 0. O h, pessoal, ele é 25a negativo. Menos 25a. Porque vai passar para o outro lado, certo? Por que a gente fez isso? Vamos lá. Agora, bora substituir o ponto 4,3. Vamos aqui. A que multiplica 4 ao quadrado. Aí vamos lá. O h é menos 25a. Vamos substituir aqui, ó. Menos 25a igual a 3, que é a altura, que é o y. Substituir esses pontos aqui, né? Ó. Beleza? Então fica 16a menos 25a igual a 3. Menos 9a igual a 3. O a igual a menos 1/3. Com esse valor do a, pessoal, eu tenho a equação completa. Menos x ao quadrado sobre 3, que é menos 1/3, né? O 1 está oculto aqui. Mais h igual ao y. Basta agora eu substituir em qualquer ponto que eu vou achar o h. Bora no 5, 0. Dá certo no 5, 0? Dá. Menos 5 ao quadrado sobre 3 mais h igual a 0. Quanto que é o h? Isso aqui, ó,
5 ao quadrado, 25. Tá negativo, passa pro outro lado. Positivo. 25 sobre 3, letra D de dado. É isso. Assim, não é uma questão fácil. Teria que saber essas noções aqui que são básicas, mas que às vezes a gente esquece no nervosismo. E o Enem, né? É uma prova de controle dos nervos, né? Então, assim, fiquem ligados nisso daqui, que isso aqui é besteirinha que às vezes perde a questão por não saber, né? Vamos para essa próxima. Mais uma que não é tão intuitiva. Então, aqui, com calma. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Aí vamos lá. Tá aí, né? Aí eu vou dar um tempo para vocês pausarem aí e resolver, tá? Mas vamos começar aqui. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei aqui, ó. 3x2, não sei o quê. Onde C é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é quanto? Beleza. Vamos lá. Pessoal, o negócio é o seguinte. Essa questão parece difícil. Mas vamos lá. Quando a gente tem... Se vocês forem perceber aqui com calma, o vértice está encostando no eixo X, né? Quando o vértice encosta no eixo X, deixa eu ver se desenhando assim que o círculo fica legal. Dá certo. Quando o vértice ele encosta no eixo X, quer dizer que a equação ela só tem uma raiz real. Só desenhar aqui direitinho, pessoal. Opa, pronto. Dá para agitar aqui. Beleza. E aí o que acontece, pessoal? Tá aqui o vértice. Para que isso aconteça, só pode ter uma raiz real. Quando só tem uma raiz real, o delta é igual a zero. Como é que fica o delta dessa equação aqui? O delta é b ao quadrado menos 4ac. O b menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 3 sobre 2, vezes o c, que é o próprio c. Isso aqui é igual a zero. Feito isso, acaba a questão. Porque o c é justamente o que a gente quer descobrir, que é a altura do líquido. Bora lá. 36 menos, vamos aqui. 4 sobre 2, 2. 3 vezes 2, 6. 6c. 6 vezes a letra C igual a 36. O C é 6. Então é um pouco de trava-língua, né? Letra E. Essa questão aqui parece difícil, mas é só saber o básico de equação de segundo grau. Que no caso é a quantidade de raízes. Isso aqui é uma coisa importante de se saber. Pois bem, pessoal, vamos lá. Estou encerrando aqui a gravação dessa aula, né? Falta só essa questão aí e essa. Depois eu vou gravar uma outra sobre exponencial. Mas vamos lá. Basicamente, o princípio de resolução é quase o mesmo dessa outra aqui, ó. Dessa aqui da igreja. Você vai ter 3 pontos. Esse aqui, que é o vértice, que ele fala, né, da altura máxima e tal, né? A altura máxima é bem no meio da trajetória, né? Um pouquinho das aulas de física, né? E a altura máxima foi 25 metros. Vai ter esse ponto aqui,
que é o ponto mínimo, nesse caso aqui, que é a raiz, que é 150 e 0. E esse outro que é o 0, 0. Esses 3 pontos, pessoal, são pontos da parábola, certo? E eu estou considerando o 150 e o 0, esses dois aqui, como raízes, pois é onde a parábola está encostando no eixo horizontal. Beleza? Pois bem. O C é onde a função corta o eixo y. Nesse caso aqui, a função está cortando no 0. Então, C igual a 0. ax2 mais bx. Esse é o formato da função. Beleza? Aí vamos lá. Isso aqui é igual a y. Vamos usar os pontos que a gente tem. Vamos usar o 150 e o 0. A, que multiplica 150 ao quadrado, mais b vezes 150, igual a 0. Temos aí uma igualdade. Deixa eu reescrever isso aqui. Vamos lá. 150 ao quadrado, A mais 150b, igual a 0. Usamos esse ponto aqui, né? Substituímos o x e o y desse ponto e conseguimos isso aqui. O próximo que a gente vai usar vai ser esse aqui, ó. Então fica 75 ao quadrado vezes o A mais 75b igual a 25, que é o y. Eu só substituí os valores, tá bom? O que acontece, pessoal? Se a gente for resolver esse sistema aqui, a gente vai encontrar os valores de A e B. Fazendo isso, a questão acaba. No caso, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos lá. Se eu pegar essa equação aqui e eu multiplicar essa daqui por 2, no caso por menos 2, o que é que a gente vai obter? Menos 2 vezes 75 ao quadrado A menos 150b igual a menos 50. Eu multipliquei essa daqui por menos 2. E aí eu obtive isso aqui. Tudo bem? Então tá. Se eu fizer a soma disso, vai dar 148 vezes 75. Não, perdão. Eu dei uma viajada aqui na maionese. Calma lá. Esse aqui vai dar 0, né? Igual a menos 50. Aí, esse valor aqui, essa subtração aqui, eu posso fazer da seguinte forma. 150 ao quadrado é 150 vezes 150. Só que 150 é 2 vezes 75. Isso aqui também, 2 vezes 75. Quando eu multiplico isso aqui por tudo, fica 4 vezes 75 ao quadrado. Então, aqui, no lugar de 150 ao quadrado, eu posso colocar 4 vezes 75 ao quadrado. E aí, o resultado vai ser 2 vezes 75 ao quadrado vezes o A. E aí, aqui no caso, fica 0, né? Não precisa escrever. Tudo isso igual a menos 150, a menos 50. O A vai ser quem? Menos 50 dividido por 75 ao quadrado vezes 2. No fim das contas, vai dar menos 1 sobre 225. Fiz assim, né? Bem resumido o cálculo. Pessoal, eu tenho o C e eu tenho o A. É só eu calcular o B, substituindo em algum ponto desses. Beleza? Eu vou apagar aqui para dar uma limpada, certo? Eu vou pegar só o resultado aqui que eu já tenho do A e vou deixar ele escrito.
Beleza? Então vamos aqui. Só um instantinho. Opa. Pronto, vamos lá. Deixa eu limpar isso aqui também. Ficando assim, ó. Menos 1 sobre 225 x ao quadrado mais bx igual a y. Vamos substituir na... Deixa eu ver. No 150 zero. Ficando assim, ó. Menos 1 sobre 225 150 ao quadrado mais 150 b. Tudo isso igual a zero. Por que eu fiz isso? Vamos aqui. Por que eu escolhi esse ponto, né? 150b igual a zero mais 150 ao quadrado dividido por 225. O b vai ser quanto, pessoal? 150 ao quadrado dividido por 150 vezes 225. E aí, o que acontece, pessoal? Se eu pegar isso aqui, dá para simplificar, né? Ó, corta 150 aqui com o quadrado, né? Que aí fica só 150, né? Não tinha 2 multiplicando em cima, né? 150 vezes 150. Ficando assim, ó, 150 sobre 225. Esse é o valor do B. Novamente, eu vou limpar aqui a área aqui. Só um instante. Por que esse valor de B é importante pra gente, pessoal? A questão pediu, né, obviamente. Mas além disso, com esse valor de B, vou reescrever a equação. Aqui, ó. O A, menos 1 sobre 225, x2, mais 150x, 225, igual a y. Tá aqui o formato, né, ó. O mesmo formato. Só que, ó, perceba uma coisa. O 225, ele tá repetindo nas duas divisões aqui, né? Então, eu posso fazer assim, ó. Deixa eu só dividir aqui. Menos x2 mais 150x igual a y. Tudo isso dividido por 225. Eu passo 225 multiplicando. 225y igual a 150x menos x ao quadrado. Que isso aqui é a alternativa de escola. Beleza? Essa questão é trabalhosazinha, tá, pessoal? Não é tão fácil, não. Seria... Essa questão aqui foi do Enem PPL, né? Que é o Enem que os presidiários fazem. Ela é uma questão de nível mais avançado mesmo. Mais puxada, né? Para fechar, mais uma de vértice. Para fechar com chave de ouro esse vídeo. Depois de tanto caos, né? Tá aqui a função do lucro. Primeiro, leiam e tentem resolver. Pois bem, vamos lá. Tá aqui a equação do lucro. E a empresa quer investir no chocolate que dá o maior lucro. No caso, ela quer aqui o preço praticado renda o maior lucro. Então, o preço é o X. Ele fala aqui, ó, X representa o preço. Então, vou fazer o X do vértice para eu descobrir o preço da barra, que vai dar o maior lucro, que é menos B sobre 2A. X do vértice vai ser menos 14 dividido por 2 vezes menos 1. Dando menos 14 sobre menos 2, 7. Letra é a barra 4, que é a letra D de dado. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido pegar uma visão aí do que cai no Enem a respeito de equação de segundo grau. E eu desejo a todos vocês uns bons estudos e que eles possam trazer resultados aí, né, no Enem. Valeu!